Governo Federal lança Plano Safra 2020-2021 com taxas de juro mais baixas. Os financiamentos podem ser contratados a partir de quarta-feira, dia 1º de junho. Após muitos anos, tivemos sempre muito bons ministros da Agricultura, mas nós temos que destacar a força, o dinamismo e a confiança que transmite a ministra Tereza Cristina, porque esse plano, lógico que as instituições, particularmente a nossa CNA, teve interferência assim constante na formulação desse plano, mas ninguém pode tirar os grandes méritos da ministra, porque foi fruto da sua liderança, do seu diálogo com as autoridades financeiras, que nós tivemos esse êxito, valores tão significativos e, sobretudo, atendendo. A gente sente que tem um pouco ainda que deixa a desejar, que é o valor do juro, porque nós, do agro, o produtor rural, não só de Santa Catarina, mas a lei é para o Brasil todo, estava acostumado a ter como ônus de juro valores geralmente abaixo da UFIR. E, desta feita, a UFIR está tão em queda que nós vamos contribuir com essas despesas financeiras, ou seja, com o custo de juro, em valores superiores ao FIR. Mas nós sabemos o momento de dificuldade, o momento complicado que vive, não só o Brasil como o mundo, e o que vale mesmo, o que se deve deixar como registro, é que o plano agradou quase que a unanimidade dos produtores rurais, não só aqui de Santa Catarina, mas pelos contatos que eu tive com os demais colegas de federações no Brasil todo. O total de recursos é de 236,3 bilhões de reais, dos quais 179,38 bilhões de reais serão destinados para operações de custeio e comercialização, e 56,92 bilhões de reais serão para investimentos em infraestrutura. Como é que você avalia a divisão desse montante? Nesse valor de custeio, nós temos que registrar, particularmente aqui para o nosso estado, eu tenho dado ênfase a essa observação, porque nós somos um estado com a infraestrutura fundiária diferenciada do resto do Brasil. Temos aí no sudeste do Paraná, no nordeste do Rio Grande do Sul, algo um pouco parecido, que é a pequena propriedade, onde predomina o financiamento do Pronaf. E nós fomos muito bem aquinhoados com um valor de 33 bilhões de recursos para o Pronaf. E o Pronaf, viu, Zezo, tem uma taxa de juro bem menor do que a taxa de juro para as grandes empresas, né? É de 2,5% a 4%. Então, essa é uma taxa e vai beneficiar muitos conterrâneos nossos aqui de Santa Catarina. Sim, até porque o nosso estado, pela condição fundiária, ele é composto, na sua maioria, por pequenos produtores rurais. É verdade. Digno de registro também é o Pronamp. O Pronamp é um financiamento para o médio produtor. Aqui em Santa Catarina, nós temos o pequeno e o médio que se sobressai. É a esmagadora maioria de produtores catarinenses estão nessas duas faixas de financiamento, e também teve um valor de 33,12 bilhões também o Pronamp. Então, eu acho que nós, catarinenses, ficamos muito bem atendidos com as verbas disponíveis. Eu quero também registrar aqui o seguro agrícola, que a ministra sempre tem procurado, já na safra passada, ela lutou bastante para ampliar os valores desse seguro agrícola. E, desta feita, também nos surpreendeu esse valor
tão significativo, né? Um aumento de 30% no valor do seguro agrícola, ou seja, 1,3 bilhão de reais foi destinado. Eu tenho dado muita ênfase a isso, demonstrado que nós estamos hoje muito bem liderados pela ministra Tereza Cristina, porque ela tem demonstrado força e prestígio. E o agronegócio catarinense não parou. Aliás, se o campo para, as cidades param. Então, nossos cumprimentos a essa brava gente que produz alimentos não só para Santa Catarina, mas para o Brasil e para o mundo.